Eu comecei como se não quisesse nada. Eu deixei o movimento espírita, comecei a falar de projeção consciente. Depois fiz projeciologia. Depois fomos entrar no processo da projeção de consciência contínua. Fiz até uma organização na minha própria casa para receber os outros. Agora, depois fomos criar o Instituto para entrar na conscienciologia, que são as consequências das projeções conscientes. Como é que uma pessoa vai entender a vida evolutiva sem projeção? Não tem jeito. Uma consim, só por ser consim, ela não entende a inteligência evolutiva. Ela tem que ser consciente também. Então, para ser consciente, ela tem de vez em quando que sair dessa vida e ir lá ver como é que é para não voltar. Isso é a morte, a dessoma e a ressoma. Então, a projeção, ela é, vamos dizer assim, o meio termo dessa história. É uma meia morte efêmera, temporária, projeção consciente, objetivando a mesma meta, que é o processo evolutivo de autocognição. Ampliar a noção que a gente tem do plano que nós existimos, do local da nossa vida, entende? Do ambiente da nossa sobrevivência. Enfim, a dimensão da nossa evolução. Professor Valdo? Sim. Aqui. Professor Valdo, como tem vários serenões, eles também não fazem a divisão diária de responsabilidade. Por isso é que tem o Colégio Invisível dos Serenões. Quer dizer que determina. Por exemplo, hoje eu estava perguntando, eu estava falando, por exemplo, os serenões todos, eu já tive assim algum vislumbre para ver alguma coisa, o reorganizador foi o maior deles. Agora, aquele que eu tenho mais assim, uma certa intimidade é com a monja. Sim, mas aí nesse caso, por exemplo, na questão da cosmovisão, ele não estaria mais especializado, por exemplo, numa determinada, por exemplo, aquele da China ou do australiano, mas cada um ele fica está lá, ele está especializado. Né? Ele vai se especializar naquela área, agora, naquele tipo de coisa. Todos eles já são intercontinentais. Ele mora na China, ou mora lá no Rio Grande do Norte. Ele é intercontinental. Ele é de continente. Ele tem a visão toda do planeta. Tem que ter, né? Se Tem não que tem, ter. ele está caminhando para isso. Então, se ele não tem, está caminhando para isso. Para ele ficar livre disso aqui. Por isso que eu falo, vocês devem me tratar muito bem, porque vocês só vão virar serenões se me tratar bem, porque tem que entender tudo que tem por aqui. Eu sou um resumo disso. João, você não acha que sem nenhum egoísmo eu estou falando com a lógica danada? Não me tratem mal, porque senão vocês não vão ser serenões, é bobagem. Vocês vão perder tempo, cuidado, olha bem como é que é. Isso é que é um jeito egocêntrico, inteligente de puxar a brasa para a sardinha. Tá certo? Tem lógica? Tem lógica, por incrível que pareça. Qualquer um aqui pode falar isso. É uma lógica danada. O senhor mencionou agora, o senhor abriu uma IC, né, o Centro da Consciência Contínua. Eu queria que o senhor trouxesse para nós a diferença, a importância da gente ter ou trabalhar numa projeção de consciência contínua. O problema foi o seguinte, foi para juntar o povo. Se eu começasse a falar, gente, curso intermissivo, fazer fila indiana atrás de mim, não ia aparecer ninguém. Eu falei assim, esse cara é louco, o que está fazendo? Todo intermissivista atrás de mim, fila por um. Bobagem. Isso aí eu falava já no início. No movimento espírita eu já vi isso tudo. Falei assim, eu vou ter muito trabalho, o negócio tem que ir por etapas, não tem saída. Tudo é por etapas, não tem jeito. Agora, umas etapas assim, demoradas, pacientes, moderadas, com calma. Isso faz parte disso. Ainda voltando ao serenão, ele na condição de consim, ele tem uma cosmovisão acanhada, mas
por que ele tem isso se ele está em contato com o extrafísico, né? Mesmo como consciente? Por que essa diferença? Porque ele tem que primeiro dominar as coisas aqui. Enquanto ele está dominando aqui, ele é tacano, ele é planetário, uniplanetário. Agora ele vai ser multi ou pluriplanetário depois. Mas ele está sempre... Agora escuta, ainda tem outras coisas para embolar seu meio de campo. Tem serenão que já passou por vários planetas, vivendo. Do planetoide, sabe, ao universo físico máximo. É a vida. Valdo, sobre essa mesma questão que o Arlindo colocou e a ideia que você trouxe, que um serenão, se ele tem uma visão mesmo completa de um único planeta e ele é consciente, ele está limitado. O outro que é serenão, consciente, se teve em vários planetas, a visão dele é cosmológica. Não, eu sei, mas calma. Todo serenão, para chegar na condição de serenão, já viveu em mais de um planeta. Agora clareou um pouco mais. Então, é isso que eu estou falando, que é o nonato. Ele já renasceu em vários. Agora, nós todos aqui. Valdo, continuando nessa mesma linha, como é que fica então a qualificação dessa experiência, que de um pode ser mais teórica e de extrapolacionista que do outro que é o que você está vivencial? falando, a qualificação da experiência. O que é que foi mais prioritário que essa consciência se dedicou? Qual foi o objetivo básico, vamos dizer, mais transcendente, ideal, que ela viu com maior antecipação? Tudo depende dela. É aí que mudam. É a gente que começou, nós todos bactérias, e muita gente virou serenão, outros estão... Mas você pode abordar um pouco mais a diferença que tem entre a pessoa alcançar uma ideia maior por extrapolacionismo e por composição teórica, e depois a outra que tem a vivência. Todo mundo que começa a alcançar uma concepção, uma cognição do ponto de vista teórico, a tendência dela é vivenciar aquilo que interessa a ela, ou que seja inteligente. Agora, o problema que trava a gente, principalmente nesse nível nosso de travões, é a emoção do psicossoma. É o processo de bicho, porque muita coisa reverbera. A nossa parte subhumana, ela reverbera, ela vem para a superfície. E isso, então, é que cria problema. Por isso que o curso intermissivo, o que combate mais é o processo do convencionalismo das pessoas. Agora, e quando a pessoa tem o processo artístico, essa situação toda. Mas a gente vê, Valdo, que tem muitas pessoas, muitas consciências, que conseguem ter uma extrapolação teórica muito boa, mas com um distanciamento prático também grande. No entanto, elas não têm essa exacerbação emocional que atrapalha. Mas, por outro lado, a ausência também atrapalha. Mas o problema todo é a falta de priorização. A priorização teática. Tem gente que prioriza as coisas do ponto de vista, por exemplo, intelectual ou teórico. Ela gosta de ler determinada coisa. Mas essa priorização é furada. O que adianta uma pessoa que só lê sobre determinado assunto, por exemplo, só sobre fã-clube? Isso é muito pouco. Mas agora, então, nós vamos ver o seguinte, tudo é um processo de tendência. O problema nosso é ficar com as tendências boas e esquecer as tendenciosidades menos úteis, ou, falando para espúrias. Isso é que nós temos que fazer, que não é fácil. Bom. Agora, a primeira coisa, flexibilidade fraterna. Então, essa flexibilidade fraterna é que é a definição que eu chamo de mega fraternidade, flexibilidade fraterna.